O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 termina em 2 semanas, exatamente às 11h59 da noite de 31 de maio. Neste ano, são esperadas 43 milhões de declarações e mais de 17 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas à Receita Federal. Eu convidei o supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, o Jorge Martins, para conversar comigo ao vivo sobre esse assunto. Ele está conectado aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. Prazer recebê-lo também, Jorge. A tragédia climática lá no Rio Grande do Sul mudou ali, né, a prioridade para receber a restituição, certo? Já tem informações a respeito do dia que o valor deve cair na conta para quem está naquela região afetada? O primeiro lote de restituição está previsto agora para o dia 31 de maio, né? Agora eu não sei se dá tempo de incluir todos os gaúchos que não faziam parte do primeiro lote, porque tem um prazo mínimo para poder implementar o lote, né? Mas a tendência é que entre no dia 31 de maio boa parte das pessoas, então, que estão no sul do país. Certamente será um dinheiro que vai ajudar, com certeza. E como que a pessoa sabe se ela está no primeiro lote, no segundo ou no terceiro? Tem como a gente saber isso ou não? Uma semana antes da liberação da restituição, né? Geralmente na última semana, as pessoas já podem fazer consulta, tanto pelo celular como no portal da Receita, né, na internet. Ela pode, então, fazer a consulta e verificar se ela está ou não contemplada naquele lote de restituição. Lembrando que a entrega das declarações é a ordem, quem entrega primeiro recebe primeiro. Lógico que nós temos vários grupos prioritários, né? Que seria quem tem mais de 80 anos de idade, prioridade 1, entre 60 e 80 anos de idade, ou então tem alguma deficiência física ou mental, prioridade 2, professores, prioridade 3 e prioridade 4, quem usou a chave Pix ou então usou a declaração pré-preenchida. E agora, certamente, as pessoas que têm o domicílio tributário no Rio Grande do Sul também fazem parte dessa prioridade. Tá certo. É sempre bom a gente reforçar para quem ainda não entendeu quem deve fazer a declaração. Está obrigado a declarar imposto de renda a pessoa física residente no Brasil que no ano passado se enquadrou em pelo menos uma das seguintes situações: recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil, tinha um patrimônio no ano passado superior a R$ 800 mil, se ele passou a condição de residente do Brasil, ou seja, retornou para o Brasil no ano passado, também está obrigado a declarar. Se ele apurou ganho de capital na venda de algum bem no ano passado, ele tem que declarar também para declarar esse ganho de capital. Ou então, se ele aplicou no mercado de ações e resgatou valores acima de R$ 40 mil, também está obrigado a declarar. Tá ótimo. E que tipo de atividade pode ser deduzida? Eu estava lendo agora há pouco que quem faz alguns tipos de exercícios físicos poderia ter essa possibilidade. Isso é mito? Isso é verdade? Como que a gente faz essa consulta? Do que pode ou não ser deduzido na hora de fazer a declaração? Olha, normalmente as despesas com saúde, né, as pessoas têm mais dúvidas, elas podem ser deduzidas desde que realizadas em clínicas especializadas ou nos hospitais, ou então pelos seguintes profissionais: médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Se forem prestados por esses profissionais, esse serviço, inclusive de estética, podem ser deduzidos no imposto de renda. Agora, se for outro tipo de profissional, a lei não permite, então, essa dedução. E muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre os documentos que são necessários para fazer a declaração do imposto de renda. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são esses principais documentos que o contribuinte deve reunir ali antes de iniciar a declaração e, especialmente, como funciona essa declaração pré-preenchida que o senhor mencionou agora há pouco, que é para facilitar a vida, né? Para a pessoa fazer ali de uma maneira um pouco mais simples. Quais são, então, esses documentos e como funciona essa declaração? Os documentos são aqueles que normalmente entram na declaração do imposto de renda. Você tem que declarar os rendimentos, despesas e bens. Então, todos os rendimentos que você recebeu, tributáveis ou não, quer dizer, você tem que ter os documentos relativos a esses rendimentos, inclusive o comprovante de rendimento, os rendimentos bancários também, todos os comprovantes das despesas que você vai deduzir na declaração do imposto de renda, como recibos, notas fiscais, comprovantes de plano de saúde, escola, né?
Além disso, você tem que ter o comprovante dos bens, da variação dos bens. Quando você compra ou vende algum bem, você tem que ter o documento, então, para facilitar, então, a inserção dessa informação na declaração, né? Se você comprou ou vendeu, você tem que declarar isso, além de declarar o saldo dos bens, que vem já o valor histórico do bem, não muda esse valor. A declaração pré-preenchida, quando você tem acesso à conta gov.br, pelo menos no nível prata, você pode importar, então, essa declaração pré-preenchida. Ela já vem com cerca de 80% a 90% das informações já previamente incluídas na declaração. Você tem que conferir se realmente estão corretos, porque a responsabilidade é do contribuinte, e inserir as outras informações que não estão ali para poder entregar a declaração. Mas ela vem realmente para facilitar muito a vida das pessoas. Com certeza, né? E só para a gente finalizar, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer a declaração do imposto de renda e como que a gente evita para não cair ali na temida malha fina? As pessoas ainda cometem muitos erros em relação aos rendimentos, porque se ele tem rendimentos além do salário, por exemplo, rendimento de aluguéis ou qualquer outra prestação de serviço, você tem que incluir também. Ou então, se ele incluir algum dependente que tenha rendimento, ele tem que incluir também os rendimentos desse dependente. Realmente é o erro mais comum que as pessoas cometem. Então tem que tomar cuidado para não ter problema com a Receita Federal. Quando a gente tem esse tipo de problema, é uma dor de cabeça, às vezes uma falta de atenção causa ali vários transtornos. Então é importante se antecipar. O tempo está acabando, mas ainda dá tempo de reunir tudinho e fazer essa declaração da melhor maneira possível. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Até a próxima, viu?